Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Olá, queridos irmãos e amigos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, repetindo. Graças a Deus, porque devemos dar graça por tudo. Eu sei que a situação não está tão fácil para muitos, em todos os sentidos, tanto nas enfermidades através do corona e outras viroses, e a parte financeira no geral. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos dar graça por tudo. Então, por isso, graças a Deus por mais um momento estar aqui e Deus permitindo assim transmitir a mensagem do Senhor. Sei da missão de pregar a palavra de Deus, um ser imperfeito, que é o pregador, pregar uma palavra perfeita e ela atingir ouvidos e olhos de outros seres imperfeitos e fazer uma obra perfeita nas criaturas. Isto não é fácil. Pela misericórdia de Deus, Ele nos permite transmitir o recado que é a sua palavra perfeita, a palavra do nosso Deus. Quero pregar nesta noite o tema: se ele soubesse. Quantos maridos não sabem a esposa que tem em casa? Quantos maridos não reconhecem a esposa que tem em casa? Deus deu uma verdadeira santa, uma verdadeira bênção, e os maridos não reconhecem. E eu quero usar um texto que está aqui em 1 Samuel, capítulo de número 25, o verso 32 e o verso 33, que diz assim na palavra do nosso Deus: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Como fizemos nas outras gravações, vamos ver o contexto que estava acontecendo. O capítulo 25, ele começa mencionando a morte de Samuel. Samuel faleceu, era o mestre de Davi, era aquele homem que orientava não só Davi, quanto todos os demais naquela época. Era o nome, na época, profeta Samuel, grande líder que foi Samuel. Samuel morreu e Davi agora estava sendo perseguido por Saul. Davi juntou um exército de homens e ele tomava conta das fazendas, os fazendeiros. Então ele protegia de outros ladrões, de outros malfeitores. E quando chegava o momento de tosquear os animais, eles tiravam a lã das ovelhas, aí Davi enviava os seus homens e aí eles davam uma recompensa a Davi e aos seus pessoas que andavam com Davi. E aqui aparece um personagem chamado Nabal e a sua esposa Abigail. O texto bíblico diz que Nabal, o próprio nome já significava o que ele era. Era um homem duro e maligno. E sobre Abigail, a Bíblia diz que era uma mulher de bom entendimento e formosa. Só pelos nomes a gente já consegue definir alguma coisa. Nabal era um tolo. Nabal não reconhecia o que era certo. Nabal era um ignorante que acabou custando-lhe a vida, esta ignorância. Só que talvez o maior erro de Nabal era não reconhecer a bênção que era a esposa que Deus lhe deu. Isso ocorre em alguns casamentos. Os maridos não reconhecem a bênção da esposa que Deus lhe deu. Quantas situações nós encontramos e vemos os maridos criticando, e quando você conhece a esposa, você vê que é o contrário. A mulher é uma bênção e você vê tantas críticas da parte do marido. Aqui está um caso típico desses. Todo o capítulo 25 trata desses personagens. Quando chega no verso 10, no verso 11, Davi envia alguns homens para tomar a sua parte que Nabal deveria pagar. Agora o versículo de número 10, algo interessante. Olha a resposta de Nabal. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E
quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Ele diz que Davi hoje estava fugindo, que Davi não era nada, que a fama de Davi acabou. Não é bem isso não. Davi, ele cometeu muitos pecados, mas Deus sempre honrou Davi. Deus não honra pecado, mas Deus sempre honrou porque Davi sempre se arrependeu dos seus erros. E aí Nabal, ele ignorou. Davi tinha enviado 10 homens para conversar com Nabal. Nabal disse: quem é Davi? Quem é Jessé? Ainda no versículo de número 11, olha o que Nabal ainda diz: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne de minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha as palavras de Nabal. Ele ignora o servo Davi, ou melhor, ignora o rei Davi. Davi aqui ainda não tinha assumido o trono, tá? Davi ainda iria assumir o trono, mas já era o candidato ungido aqui, assumiu o trono, tem o tempo certo. Não vamos tratar nessa meditação, tudo tem um tempo certo. Davi aguardou o tempo certo para assumir o seu posto. Os homens voltaram até Davi. Nabal disse aquelas palavras, mandou os homens embora. E eles voltaram. E aí conversaram com Davi e explicaram o que Nabal tinha dito. Davi ficou furioso. Olha o que diz o versículo de número 13. Davi ficou furioso. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi reuniu 400 homens para matar um. Sendo que a história de Davi, ele sozinho enfrentava 400 homens. Ele não precisava de um exército para matar um, porque ele sozinho enfrentou 1000. Por que agora Davi iria precisar de um exército? A fúria, o ódio, toma conta do ser humano. A fúria, o ódio, domina o ser humano, ao ponto dele perder o controle de suas emoções, ao ponto de cometer erros drásticos, e muitos deles irreversíveis. Não deixe suas emoções te dominar. Domine suas emoções. Treine suas emoções. Davi, o rei Davi, aquele ainda não tinha assumido o trono, mas o grande rei Davi foi dominado pelas suas emoções, foi dominado pelo ódio, foi dominado pelo momento, foi dominado pela situação, foi dominado pelas palavras. Ele não pensou antes de agir. Ele juntou um exército de 400 homens e desceu para matar Nabal. E mais adiante nós vamos ver nos textos que ele diz que nenhum menino ficaria vivo. Ele ia matar era todo mundo. Davi estava furioso. A fúria não é boa. Jesus trabalhou na vida dos discípulos para diminuir essa fúria. O ódio não é bom. Devemos tomar as decisões na razão, na sensatez, tomar cuidado com o ódio, com a fúria. Vamos cometer erros irreversíveis, alguns deles. Então tome cuidado. Nos lares, decisões assim às vezes são irreversíveis. Decisões de fúria na sociedade às vezes são irreversíveis. Davi quase tomou esta decisão no final, quase executou o seu plano, mas algo aconteceu que ele foi impedido. Apareceu uma mulher sábia chamada Abigail. E Abigail ficou sabendo porque um dos servos foi correndo e avisou Abigail: Abigail, minha senhora, os homens de Davi vieram aqui. E olhe, e aí ele conta o que os homens de Davi faziam todo esse período. Vamos ver os versículos, olha, a partir do verso de número 15. Olha o que esse homem fala para Abigail. O que os homens de Davi faziam, até o verso 17. Diz assim, ó: todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que
convivemos com eles quando estavam no campo. Verso 16. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Verso 17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Até os empregados sabiam que ninguém conseguia conversar com Nabal. Era um homem que era o dono da verdade, era o dono de tudo. Essa ignorância lhe custou a vida. Era um homem que não aceitava outro tipo de ideia. Eu aceito qualquer ideia, desde que o padrão seja bíblico. Eu aceito ser qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de debate, desde que as pessoas usem a Bíblia. Se pode usar e me contrariar, me mostrando dentro da palavra de Deus, eu aceito. Conheço bem o livro sagrado, então aceito qualquer tipo de debate. Agora, saiu da Bíblia, não há o que tratar. A Bíblia é o único livro de regra de fé. Não há nada fora, não tem como. Então veja, ele chegou para Abigail e disse, quando Abigail soube, Abigail sabia o que ia acontecer. Davi estava furioso. Ela preparou um banquete enorme. Eu não sei, né, se é verdade ou não, aquele provérbio, consegue pegar o homem pela barriga. Eu não sei, eu sei que ela preparou algo aqui, eu conheço alguns, que pela comida consegue pegar, viu? Pela boca, pela fome, consegue pegar alguns, viu? Ela preparou um banquete enorme, versículo de número 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Viu a quantidade? E ela termina aqui, a Bíblia termina o verso falando de plural, jumentos. Era tão grande a carga que precisou no plural, jumentos para carregar aquela carga. E ela chamou o seu servo e diz, vou me encontrar com Davi. E o texto bíblico diz que ela não avisou Nabal e saiu. Gente, o homem era ruim, não prestava, não tratava bem a esposa. Não era uma chance de Abigail se ver livre daquele traste? Não era a hora dela ver, deixa Davi matar que eu vou ficar viúva, estou livre dessa encrenca que eu arrumei na minha vida. Não era o momento dela se ver livre dele? Ela fez ao contrário. Ela foi defender seu marido, mesmo sendo ruim, mesmo não prestando. Abigail saiu em defesa do seu marido. Esta é a função, irmãos, da esposa, ajudadora. Ela deve ajudar o marido, mesmo não prestando. Ela deve mostrar. Deixa Deus agir. Vocês vão ver o final da história aqui, ó. Deus tem os seus meios. Deus vai usar os meios dele e vai agir. Agora deixe Deus honrar. Deixe Deus ser glorificado. Faça a sua parte. Defenda seu marido. Defenda a sua família. Defenda a honra de sua família. Se tiver errado, não defenda erros, mas defenda as pessoas. Não estou mandando defender pecado, não estou mandando defender erro de família. Eu estou mandando defender a família. Abigail estava defendendo o marido. Ela corre até Davi e ela encontra Davi no caminho. E quando ela encontra Davi no caminho, o texto bíblico diz que ela se prostrou, ela assumiu a responsabilidade do erro. Vamos ver o versículo aqui, verso de número 24, verso de número 23 e o 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Olha o que diz agora, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Verso 24. E lançou-se a seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva.
Olha como Abigail se apresenta. Ela vê Davi com um grupo de homens, um exército para matar Nabal. Ela se prostra diante do rei, ela se humilha. Ele ainda não tinha assumido o reinado, me perdoe. Ela se prostra diante de Davi, ela se humilha, ela diz: meu senhor. E depois ela ainda vai dizer: Senhor, Nabal não presta. E agora ela vai dizer assim: Senhor, Nabal não compensa o Senhor derramar o sangue daquele homem. Não compensa sujar suas mãos com o sangue de um tolo. O próprio nome dele já identifica quem ele é. Davi, o Senhor, ela vai dar algo profético aqui agora, ela vai dizer assim: Davi, em breve o Senhor vai assumir o trono. E quando o Senhor assumir o trono, não tem esse sangue nas tuas mãos. Este homem não compensa. Eu vim aqui, eu quero assumir esta transgressão. Eu quero assumir esse erro. Ela vai dizer assim a Davi: Davi, quando os teus homens estiverem lá na minha aldeia, eu não vi. Quando eles conversaram com meu esposo, eu não presenciei. Se eu tivesse presenciado, eu tinha resolvido a questão. E nós tínhamos passado o que é de direito a ti e aos teus homens, Davi. Me perdoe. Ela pede perdão pelo traste do marido que não servia para nada. Ela pede perdão por aquele que ela poderia se ver livre dele agora, aquele que não prestava. E ela se humilha por causa daquele homem. Ah, se Nabal soubesse a mulher que ele tinha em casa. Ah, se Nabal soubesse. Irmãos, quantos maridos estão na mesma situação de Nabal? Tem uma esposa que tanto os defende. Tem uma esposa que tanto fala bem. Tem uma esposa que é humilhada por causa deles. E eles não compreendem. E eles não entendem a bênção que Deus deu. Pode chegar uma hora que aconteça o que aconteceu com Nabal. Tome cuidado, tome muito cuidado. Deus usou, irmãos, essa mulher sábia para aplacar a ira de Davi. E olha, ela vai impedir Davi de cometer um erro, de matar um homem que Deus não tinha ordenado. Uma mulher sábia, uma mulher santa, uma mulher séria, uma mulher apacentadora, uma mulher defensora de sua família. Uma mulher que realmente o marido não sabia que tinha no seu lar. Lamentável. Nabal não sabia a esposa que tinha no seu lar. No versículo de número 28, ela assume a transgressão para si. Veja só o que diz o verso 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Davi, o Senhor é um homem que guerreia as guerras do Senhor. Não tem te achado mal. Você é uma bênção até agora. Não se suje com este sangue que não merece. E ela pede para Davi perdoar a transgressão dela. Ela assume a transgressão, repetindo, do traste do marido que não prestava. Que mulher santa, que mulher de Deus, que mulher defensora da família. Eu espero que você que está assistindo nos lares onde essa mensagem vai chegar, que você, marido, não seja um Nabal, e que você, esposa, seja um Abigail, aquela que defende. Ah, se ele soubesse, marido, honra a bênção que Deus te deu, honra a esposa que Deus te deu, esta bênção maravilhosa que está aí ao teu lado, que foi você mesmo que escolheu. Mais um pouquinho adiante, no versículo de número 31, olha que interessante. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter vingado o meu Senhor. Assim mesmo, e quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te da tua serva. Abigail era uma mulher muito sábia. Ela diz assim, quando o Senhor Deus te fizer bem ao meu Senhor, Senhor Davi, ela diz, lembra-te de mim. Ela diz, alguma coisa vai acontecer no futuro. E eu já vou me programar aqui, lembra-te de mim, meu Senhor Davi.
Quando o meu Senhor Deus te colocar no trono, o Senhor Davi agora, o Senhor Davi, lembra-te de mim. Era muito sábia Abigail, muito estrategista, muito esperta. Era uma mulher realmente que Nabal não sabia a bênção que tinha em casa. Que tolice, né, daquele homem, que tolice. Nos versículos 32, 33, 34, Davi reconhece o que esta mulher fez, olha só. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedisse de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. 34. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi diz a Abigail: obrigado. Primeiro ele agradece a Deus: obrigado, Deus, por ter enviado esta serva. Obrigado, Abigail, por ter vindo ao meu encontro. Obrigado, bendito seja o teu conselho, bendita tuas palavras, bendita tu, mulher, bendita a tua ação. E ela trouxe aquele banquete, e os homens de Davi estavam com fome. E o texto diz que Davi e os seus homens pegaram aquele banquete e foram comer. Ele olhou para Abigail e disse: volte para a sua casa. Pode ficar tranquila, eu não vou mais atrás de Nabal. Daqui eu volto. Abigail conseguiu, irmãos, aplacar a ira de Davi. Abigail salvou o traste do marido que ela tinha. Abigail volta para casa e Davi volta com os seus homens. Abigail chega em casa, sabe o que ela encontra? Nabal bêbado. Nabal estava bêbado. Olha, a mulher acaba de salvar o marido, volta para casa e encontra o homem embriagado. Olha o versículo de número 36. E, vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. A mulher acaba de salvar o marido. Preparou aquele banquete. Imagina ela preparando aquele banquete enorme. Era muita coisa. A mulher trabalhou, teve muito trabalho. Colocou nos jumentos. A Bíblia usa plural, jumentos. Ela sai sozinha encontrar com Davi. E encontra, ela assume a culpa do marido. Deixa a tua serva, perdoa a tua serva, Davi. Mas foi Nabal que ofendeu os servos, os homens de Davi. E ela diz: perdoa a tua serva, ela assume a culpa. Davi entende, Davi escuta, Davi retorna e ela volta para casa. Agora ela chega em casa e olha para o marido está fazendo uma festa, está embriagado. Talvez ela tenha se arrependido. Por que eu não deixei Davi matar logo esse traste? Eu estava livre disso. Mas ela era uma mulher sábia. Ela dependia de Deus. Ela sabia o que era depender de Deus. E ela ficou. No outro dia, o texto bíblico diz que no outro dia pela manhã, ela viu que Nabal não tinha mais efeito de bebida. Aí ela chamou Nabal e aí conversou com ele. Aí diz tudo o que aconteceu. Diz do exército que Davi estava descendo para matar todo mundo. E aí contou para Nabal. O texto bíblico diz que o coração dele ficou duro igual uma pedra. Provavelmente infartou. Provavelmente teve um infarto. E aí a Bíblia diz que 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. E aí, irmãos, Davi soube da notícia que Nabal havia morrido 10 dias depois. No versículo 39, as palavras de Davi. E ouvindo Davi, verso 39, e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Lá atrás ela disse: Davi, quando o meu Senhor Deus der ao Senhor o trono, lembra de mim. Ela era espertinha. Agora que aconteceu tudo, Nabal morreu,
Davi mandou buscar Abigail como esposa. Davi também era espertinho. Ele viu quem era Abigail. Ele viu a santa, a mulher responsável, a mulher que defendia a família. Ele falou, vou mandar buscá-la para ser minha esposa. Abigail tornou-se uma das esposas de Davi. É triste, porque no mundo atual nós temos muitos maridos que não sabem as esposas que têm. É triste. Você sabe a esposa que você tem? Você honra a esposa que você tem? Esposa, faça igual a Abigail, defenda a sua família. Não estou mandando defender erros, presta atenção, mas defenda a sua família. Defenda seu esposo, defenda seus filhos. É uma questão de honra, é uma questão de obediência a Deus. Abigail, mesmo o marido não prestando, ela obedeceu a Deus e ela defendeu o marido. Mas Deus honrou. Deus tirou a vida de Nabal. Não foi Davi, não foi Abigail. Deus deixou Abigail viúva e Davi casou-se com Abigail. Deixa Deus agir. Não tente ajudar como Sara tentou, como Rebeca tentou. Não faça isso. Você vai errar. Não tente ajudar Deus, Deus não precisa. Apenas obedeça e invoque o nome do Senhor e o restante é com Ele. Ah, se Ele soubesse. Espero que você, maridão, saiba de agora em diante a esposa que você tem em casa. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Abençoa os lares, abençoa os casais, que a tua bênção esteja sobre cada um. Que os maridos reconheçam cada dia mais a bênção que o Senhor deu. Ó Deus, se a esposa não tem sido essa bênção, que os maridos, ó Deus, clamem a Ti e que as esposas, ó Deus, reconheçam com uma mensagem que vamos pregar amanhã. Ah, se ela soubesse. Agora é o inverso. Por isso, ajuda-nos. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.